Boa noite, sejam bem-vindos à Hora da Coruja. Hoje nós vamos conversar sobre Santo Agostinho e o nascimento da subjetividade. Paulo, boa noite. Boa noite, Fran. Todo estiloso, de gravata para a Hora da Coruja. É um tema importante esse para a gente conversar hoje. É um tema super importante. O Agostinho é importante. O tema da subjetividade mais ainda. E hoje nós estamos de casa nova, aqui na nova casa da Flix. Então vinha caráter. Muito bem, muito bom. Paulo, você começa falando sobre a subjetividade num texto que você colocou no blog, está lá no giraldelli.pro.br. No seu texto você começa falando sobre a importância do estoicismo, para a gente poder conversar sobre a subjetividade. Então, Fran, você sabe que a manifestação do estoicismo, que é aquela manifestação do mundo helênico pós-filosofia clássica, né, pós-Sócrates, Platão e Aristóteles, o estoicismo, o epicurismo e o ceticismo são escolas que dominam ali esse período, que é um período que a gente dá pouco valor na história da filosofia, hoje mais um pouco, mas no passado dava pouco valor. Mas é um período longo, é um período de quase 700 anos. E esse período todo, que antecede praticamente aí a entrada do Agostinho na jogada, é um período de preparação para aquilo que depois a gente entende como sendo a filosofia do sujeito. Uma filosofia que se envolve com o tema do sujeito, com o tema da subjetividade, como o entendemos modernamente. Na modernidade. Porque até então, né, Paulo, lógico que a filosofia não tem uma linha do tempo, né? Como a história costuma colocar para elucidar melhor as coisas, uma linha do tempo. Mas a gente costuma dizer na filosofia, pelo menos é isso que a gente aprende, que a subjetividade nasce em Descartes. Sim. Né? Ela nasce com o Descartes, e dali para frente é o nascimento da modernidade ali. Mas a gente consegue enxergar essa transformação do mundo e essas questões da subjetividade pintando já anteriormente em outras É que em história filósofos. Aquilo que é o pecado do historiador é a virtude do filósofo. Quer dizer, o pecado do historiador é o anacronismo. Exatamente, ele não pode jamais, né, cair nessa. Nunca sendo, como historiador profissional, você não pode fazer o anacronismo, que é imputar ao passado questões que são tipicamente do presente. Isso que é o pecado do historiador, se bem feito, é a virtude do filósofo, do historiador da filosofia. Porque a filosofia, quando elabora algumas noções, alguns significados, ou, digamos assim, alguns conceitos, que eles ganham capacidade de ser transhistóricos, não é todo conceito que consegue fazer isso, mas alguns conseguem. E quando você percebe que você pode transitar com eles historicamente, então não é difícil você empurrar esse conceito para o passado histórico, de modo a ver como ele funciona quando ele ainda não existia. Quer dizer, o tema do iluminismo, o tema do humanismo, o tema e o tema do sujeito. Então, à medida que você tem o cogito cartesiano, aí então você pode inventar o cogito agostiniano. Então, sem o cogito cartesiano, você jamais poderia falar do cogito agostiniano. Do mesmo jeito, uma série de outras noções. Então, feito essa observação, aí a gente pode trabalhar tranquilamente, que de fato há um cogito agostiniano, né, que nada é senão a possibilidade de inaugurar um discurso em primeira pessoa. O que significa inaugurar um discurso em primeira pessoa? Significa falar filosoficamente de experiências que são pessoais, coisa até então não feita na filosofia, a não ser pelos estoicos, mas aí com uma outra perspectiva que não é propriamente a do drama interno. Ou seja, quando Agostinho fala na primeira pessoa, coisa que Platão, Sócrates e Aristóteles não fazem, né? Eles falam eu, mas eles não fazem um discurso filosófico na primeira pessoa falando deles próprios. Sim. Né? Então, quando o Agostinho faz isso, ele faz um pouco diferente do estoico, porque ele injeta nessa conversa, na primeira pessoa, um drama. Qual o drama? O drama pessoal, o drama da vida dele. E o drama da vida dele é um drama filosófico. Porque
a vida do Agostinho é uma vida filosófica, né? Quer dizer, todos Não, mas é o grande exemplo. Quando a gente não consegue, a gente pode até dizer que não vai estudar a vida de um outro filósofo quando vai estudar a sua obra. Mas a vida do Agostinho é totalmente ligada à obra dele. Porque ele faz essa ligação. Porque ele faz o discurso. Ele faz a biografia dele como filosófica. Né? Ele é o primeiro a fazer isso. Ele que inaugura, então, esse gênero filosófico. Né? É como se o Platão inaugurasse o gênero filosófico chamado filosofia e o Agostinho inaugurasse o gênero filosófico chamado filosofia do sujeito. É mais ou menos nesse parâmetro. Né? O Platão é o grande filósofo de todos os tempos e o grande filósofo grego. O Agostinho é o grande filósofo de todos os tempos e o grande filósofo cristão. Até porque ele é o fundador, né, da filosofia cristã. Então, quando ele faz esse discurso na primeira pessoa, ele coloca uma situação que é tipicamente cristã, que é o drama pessoal. Quer dizer, você não encontra no Sócrates uma volta para si mesmo dramática. O Sócrates pode ficar 2 a 3 dias consigo mesmo, sem falar com ninguém, sem comer, sem beber, como é contado na história da filosofia. Mas isso não significa um drama socrático. O Platão pode ser preso como filósofo e ser vendido como escravo, mas isso não constitui um drama filosófico platônico. Mas isso por uma questão até de construção do cristianismo, quer dizer, de tentar construir a ideia de alma, né? Sim, o Aristóteles, por exemplo, foge de Atenas, né, para não ser morto, porque ele era um não ateniense, ele não fala, grego, não vou né? deixar Atenas cometer esse erro 2 vezes. Mas isso é um drama histórico, não é um drama filosófico posto pela vida do Aristóteles. Agora, no Agostinho, há um drama já cristão. Por que um drama já cristão? Porque envolve um dilaceramento do eu. Sabe por quê, Paulo? Se não tiver esse dilaceramento do eu no cristianismo, o cristianismo não existe. Não existe. Porque o pecado não... A ideia de culpa não existe. Se você não tiver esse abalamento do poderia eu, haver a ideia poderia haver a ideia de culpa como ideia de responsabilidade. De responsabilidade, como na Grécia, lógico, isso sim. Mas não há a ideia de culpa no sentido da acrasia. A ideia do pecar em pensamento, né? A ideia do... No sentido da acrasia, que é o quê? É a chamada fraqueza da vontade. Eu quero fazer uma coisa que eu acho correta, mas ao mesmo tempo eu quero não fazer. E aí eu acabo cedendo para o não fazer, ou para fazer o que eu não quero. O errado. Então esse drama, que é um drama posto, né, é um drama que o grego não conhece, mas que a segunda fonte da filosofia conhece, que é a fonte judaico-cristã, ou judaico. Porque você tem 2 grandes fontes, né, na cultura ocidental. Você tem a fonte grega, que efetivamente é Homero e Platão, né, e o resto que envolve isso, e você tem a fonte hebraica, que é a Bíblia. Essas 2 fontes são equivalentes na nossa cultura. Né? Você não pode conhecer uma sem conhecer a outra, porque elas não fazem sentido separadas. Na nossa cultura, elas não fazem sentido separadas. Né? Nós somos fruto da confluência das 2. Então, quando você vai para o lado hebraico-cristão, você vê uma situação dramática já inicial. Então, a Bíblia começa por dramas. E ao contrário da filosofia grega, que não começa por dramas. Ela chega no drama mais tarde, quando ela se encontra com a filosofia hebraica. Por exemplo, um grande drama... Não vou pegar o Velho Testamento, mas vou pegar o Novo Testamento. Um grande drama do Novo Testamento são os 40 dias no deserto. Onde Jesus tem que fazer o quê? Né? Ele tem que tomar decisões a respeito da vida dele, e a vida dele é uma vida filosófica. Então Jesus inaugura essa atitude, né? Quer dizer, eu vou ser Jesus, filho de José e carpinteiro, ou eu vou ser Jesus Cristo, fundador de uma religião, e abandonar José. Então é uma decisão importante que ele tem que tomar,
E essa decisão demanda um drama pessoal, um drama de vida, que ao mesmo tempo é o drama da fundação da nossa origem filosófica pelo lado hebraico. Agora, isso Agostinho faz. Né? Isso Agostinho faz. Ele escreve alguma coisa cujo título é muito significativo. Né? Confissões. Confissões significa o quê? Eu vou me confessar. Para quem? Para Deus. Né? Eu tenho com quem falar. Eu vou falar com quem? Eu vou falar com Deus. Mas por que eu vou falar com Deus? Por que eu preciso me confessar? Né? Porque eu estou escrevendo sobre um drama do homem cristão. Mas, ao mesmo tempo, esse drama do homem cristão é o meu drama. É o meu drama de Agostinho que eu passei lá. Né? Então, ele vai remeter a histórias de vida que são, ao mesmo tempo, histórias do drama do homem cristão, que tem um problema que o grego não tem, que é o problema do mal. Né? O problema do mal. O mal não é um drama para o Platão ou para o Sócrates. Né? A não virtude é um drama. Mas o mal não é um drama. O drama do mal, ele vem de origem bíblica. Ele vem da parte hebraica nossa, né? Que é o pecado original. Essa noção do pecado original, a noção de que o mal existe, né, como um elemento do mundo, né, é que incomoda o Agostinho, porque o homem genérico cometeu esse pecado. Né? Não é o indivíduo Adão. Se existisse o indivíduo Adão, tudo. Mas não existe o indivíduo Adão. Adão é o primeiro homem, portanto ele é o fundador ele é o típico homem, ele é o homem genérico, ele é o homem com H maiúsculo. E esse homem com H maiúsculo tem o mal dentro dele. E que portanto, se nós somos também homens, nós também temos o mal, né? Por conta desse pecado. Então, às vezes as pessoas não entendem isso porque elas não entendem que o Adão não é um indivíduo. Né? Ele é o homem genérico. Então, como o homem genérico, ele detém o mal. É uma descoberta isso do mundo hebraico. O grego não faz a descoberta. Né? Como que o grego lida com a história do mal? Como que funciona o mal? O que é o mal para o grego? Quer dizer, o mal para o grego não é o mal, ele é o ruim. O ruim, certo. Né? Quer dizer, essa é uma dissertação longa, que é a primeira dissertação. Quer dizer, obviamente que o que eu estou falando aqui não é o Nietzsche que descobriu. Mas estou dizendo assim, o Nietzsche trabalhou muito isso na primeira dissertação da genealogia da moral. Né? A distinção entre bom e mal, a distinção entre bom e ruim. Né? Quer dizer, o grego ele considera uma coisa má quando ela não funciona, quando ela não cumpre a sua virtude. Qual a virtude dessa caneca? Ela poder guardar a água sem vazar, né? Ela poder guardar a água sem esquentar ou sem esfriar. Então ela cumpriu a sua virtude, ela está na sua excelência, ela é uma boa caneca. Né? Agora, quando que ela é uma má caneca? Ela é uma má caneca quando ela for uma caneca ruim, ou seja, quando ela não cumprir as suas funções. Quando ela estiver furada. Quando ela estiver furada, quando ela esquentar demais. Quando ela não cumprir o quê? As suas virtudes. A virtude de ser caneca na sua excelência. E isso é para a caneca, mas também para o homem. É assim que o grego trata. Né? E isso muda completamente quando você tem uma quebra moral. Ou seja, quando você moraliza o ruim. Ou seja, quando o ruim, por moralizado, vira o mal. Né? Então aí você tem o quê? Aí você tem uma visão já judaico-cristã. Você já está permeado por um romanismo, por uma filosofia românica, né? Imbuída, grega, obviamente grega, mas imbuída de uma filosofia que não era para conquistar o mundo. Ela foi feita para ser só de um povo. Né? Jesus e Pedro fizeram essa filosofia para ser só dos judeus. Sim. Essa religião para ser só dos judeus. Mas Paulo transforma... É sempre um Paulo, É, né? é sempre um Paulo. Sempre um né? Paulo. Paulo transforma essa filosofia numa filosofia o quê? Católica. O que quer dizer católico? Universal. Né? Ele expande a religião ele passa a pregar para fora dos cânones
do povo escolhido. Então é nessa pregação de Paulo que começa a ter essa divisão entre carne e espírito, né? Ele começa a pregar essa questão da divisão entre carne e espírito. Ele é o grande responsável. Ele é o grande pregador da dilaceração do homem entre carne e espírito. Coisa que o Agostinho não vai fazer. Né? Não tem essa pegada no Agostinho. O Agostinho transforma completamente essa visão. Ele não repete essa visão. Ele muda essa visão porque ele diz que a carne não tem absolutamente nenhuma função a não ser obedecer à vontade. Então não é uma questão de você ter ou não ter carne e espírito, é uma questão de o homem ter vontade. O homem não é razão versus paixão. O homem é uma estrutura de intelecto, memória e vontade. Intelecto e memória se submetem à vontade. Se o homem não tiver a vontade, ele não é homem. Por quê? Porque a vontade é a semelhança para com Deus. Esta é a semelhança para com Deus. O Descartes vai repetir isso. Por quê? Porque o intelecto, ele não ultrapassa. A memória não ultrapassa. A vontade é o elemento do ultrapassamento. É com ela que você rompe barreiras. E a capacidade de romper barreiras é uma capacidade de Deus. Para Deus não tem nada proibido. Então a vontade é o elemento que rompe barreiras, então ela é o elemento divino que nós temos dentro de nós. Uhum. E aí é que aparece o problema, né? Como que pode haver a boa vontade e como que pode haver a má vontade? Né? Então, se onde é que isso aparece? Por que em Deus aparece sempre a boa vontade e no homem aparece a má vontade e a boa vontade? Esse é o drama que o Agostinho tem a dizer. Então, o 2 em 1 do Agostinho, o duplo do Agostinho, a subjetividade dupla do Agostinho, ela é um 2 em 1, não em pensamento, não em reflexão, né? o eu com o si mesmo, mas sim uma vontade que é eu quero contra o imediato eu não quero, que aparece. Você sabe o que isso me lembra, Paulo? Porque não há uma vontade, Fran, em nós, e isso Agostinho é um bom psicólogo, não há vontade em nós se não houver uma contra-vontade. Porque se não houver a contra-vontade, você não sabe que você está tendo vontade. Uhum. Você só sabe que você está tendo vontade porque tem uma contra-vontade, tem uma coisa que está dizendo não, senão você não sabe que você está tendo vontade. Senão o que você está tendo é uma aceitação. Né? É quando você, por exemplo, eu sinto sede, bebi água, ok. Né? Agora, eu sinto sede e não bebi água. Estou com vontade de beber água. Está vendo? Né? A vontade ela precisa de uma não vontade para se manifestar e para dirigir o homem. Né? É nesse sentido que o Agostinho é um bom psicólogo. Ele percebe que a vontade não é unidirecional. Ela é dupla. E ela precisa ser dupla para poder dar o caráter dramático que a vida do homem tem. Realmente. Quer dizer, o Agostinho tem que pisar em ovos para falar sobre a obra de Deus, porque a princípio a gente tem que imaginar que a obra de Deus é perfeita. Então a gente não pode imaginar que o homem tem o mal dentro dele e isso não foi feito por Deus, não foi colocado por Deus. Então, exatamente, ele não tem o mal dentro dele, o que ele tem é uma vontade. É a vontade. Então, exatamente, porque se ele lança a mão de dizer que o homem tem o mal dentro dele, Deus falhou na hora de construir sua obra. Então não. Então, na verdade, ele sai por isso pela questão da vontade. Sim, nenhum ato para o Agostinho é mal ou bom. Depende do quê? Depende da vontade que está sendo decidida, que está sendo aplicada. Então aí é que entra a discussão do que é pecado e do que não é pecado. Uhum. E aí é que entra a discussão de como é que essa subjetividade se manifesta, como é que ela vai se montando para ser o que ela é. Porque, Fran, é muito interessante que é o seguinte, eu falo assim, conhece a ti mesmo. Ok, ótimo, estou me conhecendo. Quem sou eu? Um homem livre. Tá legal. Quem sou eu? Uma alma que tem uma parte racional e uma parte de apetites, como no Platão. Sim. E uma parte se liga ao cosmos. Tudo bem. O conhece a ti mesmo grego não é dramático.
É tão não... Ele é muito objetivo, né? Se a gente pudesse usar a palavra... Sim. Do mesmo jeito que a gente pode usar a palavra subjetivo empurrada para trás, a gente pode usar o objetivo empurrado para trás. Uhum. Bom, então, qual é o grande... veja só, como Sócrates não tem drama. Sócrates não tem drama. Qual o grande drama do Sócrates se tudo pode ser resolvido com um simples não do Daimon? Uhum. Mas aí que chega a história que eu queria conversar com você. Me parece que essa história do daimon socrático, dele sempre ter entre essa voz interna que falava não para ele em alguns momentos, né? Se manifestava falando não, ela não é uma forma de uma subjetividade, ela não é essa tentativa de uma conversa de você consigo mesmo? Também. Mas aí que entra o quê? O 2 em 1. O que é o meu 2 em 1? É a minha reflexão. Uhum. Né? Eu posso perguntar para mim mesmo coisas que eu não sei. Mas coisas que eu deveria saber, porque afinal de contas sou eu mesmo. Isso é uma coisa fantástica, Mas que a gente não dá bola para isso, mas é muito isso engraçado. Isso é a nossa consciência, né? O nosso 2 em 1. A gente pergunta coisas pra gente, ridiculamente, a gente deveria saber a resposta, e não, a gente se surpreende nós não somos um respostas, sujeito unificado no sentido de anular o 2 em 1. Nós somos um sujeito unificado num eu, mas que mantém a estrutura do 2 em 1. Em pensamento, para o Sócrates. Mas isso não dá drama. O que dá drama é o 2 em 1 quando eu tenho dupla vontade. Aí dá drama. Porque se você perguntar coisas para você mesmo, e você responder ou não responder, ou seja, se você faz uma reflexão, você não fica dramático. Agora, se você tiver uma vontade e ao mesmo tempo uma contra-vontade, aí você fica dramático. É a vontade que traz o drama. Então, a subjetividade socrática, ela tem esta fluidez, digamos assim, essa leveza. Uhum. Enquanto que a subjetividade agostiniana, ela é mais próxima da nossa, mais próxima do romantismo, porque ela tem este peso do drama. O drama de você poder ter uma vontade que tem que se exercer contra uma contra-vontade, um querer que é um comando, mas que só pode ser um comando contra alguma coisa, e não é contra a razão, é contra ela própria, é contra um não querer. Esse é o grande problema. O grande problema do Agostinho é a acrasia, a chamada fraqueza da vontade. Eu sou diabético, sei perfeitamente que se eu comer doce vai me fazer mal, eu não quero comer doce porque eu não quero passar mal, e não quero morrer. No entanto, ao mesmo tempo, eu quero comer doce. E come. E posso comer. Como é que aconteceu isso? Uhum. Tem alguém decidindo por mim? Não, sou eu mesmo. Mas eu estou decidindo o quê? A gente tem a mania de dizer assim, uma decisão foi racional e a outra decisão não foi. Não. Agostinho fala assim, nenhuma das duas foi racional. Por quê? Porque a razão não está na jogada. A razão não está na jogada. A vontade está. É a vontade que está na jogada. É ela que diz, eu quero. E é ela que diz, eu não quero. Então, e aí é que entra o livre-arbítrio então do Agostinho. Né? O livre-arbítrio é exatamente isso. A vontade é livre no sentido de que ela sempre quer e não quer. Não é que ela é livre porque ela quer. Não. Ela é livre porque ela quer e porque ela não quer. Ela sempre põe os dois termos. E aí é que nasce o 2 em 1, que não é a reflexão do pensamento. Né? É uma reflexão, entre aspas, da vontade. Não é uma reflexão porque ela não bate em volta. É dupla mesmo. Ela se abre em 2 sempre. Sempre ela se abre em 2. Quando não se abrir em 2, não é vontade. Né? Você tem o desejo e o não desejo ao mesmo tempo. Uhum. Nós não temos uma vontade que se... Porque se a vontade não tivesse a contra-vontade, ela não tem a parada, ela não saberia que ela é a vontade. Ela seria o exercer. Né? Ela seria um exercer. Como Deus. Deus não tem um não querer. Ele tem só o querer. E as coisas vão acontecendo na medida que ele quer. O homem tem esse problema. Né? Ele tem essa duplicidade. Essa duplicidade que ele tem. Né? Ele precisa, num determinado momento, de intencionar. Você falou da intenção, né? Uhum. Ele precisa intencionar. O que significa o quê? Ele precisa pensar com a vontade ali junto.
né? A vontade tem que direcionar. Então, vou aproveitar para fazer uma pergunta. Lembrando que nós estamos ao vivo, então vocês podem mandar a pergunta para cá, tá bom? O Rodrigo pergunta, Paulo, se o livre-arbítrio não é a parte de Deus, então o plano de Deus é a parte do além do homem ou a parte de uma verdade que está além do pensamento humano? Não, o livre-arbítrio é divino. É divino. Lógico, o livre-arbítrio é... O que é o livre-arbítrio? É a vontade de ser livre. A vontade de Deus é livre. Nada a segura. A vontade do homem é livre. Só que o homem só sabe que ele tem vontade quando alguma coisa está o segurando. Senão ele não sabe que tem vontade. Senão não é vontade para o homem. É isso que tem que entender. Veja só, as pessoas acham que ter vontade, né, a gente ficaria sabendo da vontade, né, a gente teria vontade se não tivesse o contraponto. Bom, pensa bem na seguinte coisa. Um bebê tem vontade? Não, o bebê não tem vontade na barriga da mãe. Por quê? Porque quando ele tem sede, ele não chega a ter sede. A água já está ali. Ele vai ter vontade na hora que ele sai da barriga da mãe, porque aí ele tem sede e a água não está ali. É isso que tem que entender. Tem que entender que a vontade, aí que ele vai falar, tenho vontade, eu quero. O eu quero é uma condição de quem não quer. Ou de quem não tem. Não dá para você ter vontade se ela não se exerce contra alguma coisa. É preciso você falar eu quero. Ou você pensar eu quero, ou você sentir o eu quero. Para você falar eu tenho uma vontade. Não teria como saber. Ninguém saberia o que é vontade se a satisfação fosse plena. Mas então o corpo não tem vontade? Veja, o corpo ele não pode ter vontade. Por quê? Então, mas porque se eu sou um bebê e eu tá até ali dentro da barriga da mãe, tava tudo ok. Quando eu saio, eu tenho vontade. Eu tenho vontade. Por quê? Eu quero água, eu quero comida. Eu quero? Porque eu não tenho. Aí que eu vou chamar isso de vontade. Né? Aí que eu vou chamar isso de vontade. Porque aí o quê? Aí começa a nascer o quê? Um querer. Eu quero. Agora... Mas não é um corpo que quer? Veja, o problema do corpo é o seguinte. Você precisa, né, de um comando. E a vontade, ela é um comando espiritual. Ela não é um comando corporal. Se ela fosse um comando corporal, o teu corpo... Ele responderia sozinho. Ele responderia sozinho. Certo. Né? Então, ele quer beber água. Ele pegaria um copo. Ele iria atrás da água sem você. Ele sairia atrás da água. Ele não sai atrás da água. Você precisa tomar uma decisão para sair atrás da água, mesmo quando você está com sede. Né? Quantas vezes, por exemplo, fala assim, ó a cobra, o baiano, ó a cobra. Né? Ó a cobra. E daí? Um paulista vai lá e sai correndo, ou vai matar a cobra, o baiano fica esperando a cobra cansar. Vai que ela cansa e não chega. Né? Eu preciso ter uma decisão para saber que eu quero. Senão eu fico sabendo. Mais ou menos a greve de fome. Quer dizer, quando você faz greve de fome, seu corpo quer muito comida, está precisando, mas não... Você pode ter 1000 desejos, mas isso não é vontade. Exatamente. Né? Então a gente tem que diferenciar isso, é uma boa. Né? Quer dizer, a vontade se exerce contra alguma coisa para você falar eu quero. Não é como... Veja só. Não é possível alguma coisa satisfeita falar eu quero. É impossível. Então, imagine uma situação de plena satisfação. Você jamais falaria eu quero. E essa situação, e essa plena satisfação, é uma situação que? De Deus. Então, se eu tiver plena satisfação, o que está acontecendo comigo? Eu estou caminhando para Deus. E é nisso que se aproxima, então, do estoicismo. É o contrário do estoicismo, né? É o contrário. O contrário, por quê? Porque o estoicismo é uma privação. É uma privação. Por quê? Porque é uma imitação de Deus? Mas não é o Deus pleno. O que ele é? Ele é o Deus dos gregos. Ele é a imitação da divindade grega, ou seja, da independência. Os deuses gregos, eles não são, digamos assim, completos pela satisfação. Eles são completos pela independência. Um deus grego não é satisfeito. É isso que tem que entender. Os deuses gregos não são satisfeitos. Eles vivem os dramas deles, mas eles são independentes. Eles não dependem de serem amados
eles não dependem das coisas menores, eles são independentes, mas eles não são satisfeitos. O Deus católico, o Deus judaico-cristão, ele é um Deus satisfeito. Né? Ele não tem barreiras. Então, quando você está nele, a principal manifestação de que você sabe que você encontrou com ele é a sua satisfação plena. Você não vai ter mais carência. Você não vai precisar mais se voltar para procurar as coisas. Um homem que fica procurando coisas, ele é um homem sem Deus. E aí que você fica sabendo quando é que existe a má vontade e quando existe a boa vontade. Porque quando você está carente, ou seja, te dão pão, você come e depois você tem fome. Te dão água, você bebe e depois você tem sede. Te dão prazer, você tem prazer e depois você quer mais. Você está no pecado. Você está fazendo a roda girar em falso. Você não é satisfeito. E o pecado é um vício, né? O pecado é a não virtude. Ele é um vício. Por que ele é um vício? Porque você precisa dele e dele. Você nunca fica satisfeito. Você nunca fica satisfeito. Né? Então ele é uma volta para si mesmo. Você se volta para si mesmo. É para quê? Para procurar aquilo que você não tem. Mas se você voltar para si mesmo, para procurar uma coisa que o satisfaça definitivamente, você mudou o foco. Você está se voltando para si mesmo para encontrar Deus que está dentro de você e não para encontrar o ego que está dentro de você. Então tem uma diferença. Eu voltar para... O conhece a ti mesmo agostiniano, ele tem um problema. Qual? Eu posso voltar para mim mesmo para tentar obter uma satisfação. Então, por exemplo, eu vou construir um prédio para que eu sou um governante, eu vou construir um prédio para que toda a população possa usufruir desse prédio para o bem-estar dessa população. Só que no meio do caminho, né, eu esqueço desse objetivo meu. E eu passo a construir o prédio pensando só no dia que vai ter a inauguração para eu receber o aplauso. Bom, então o que aconteceu? O dia que eu entregar o prédio, esse prédio vai durar quanto tempo? Um dia. Menos, ele vai durar o tanto de minutos do aplauso. Quando acabar o aplauso, eu preciso construir outro prédio, porque o meu ego voltou a ficar diminuto. Ele foi alimentado, ele se satisfez, mas por quê? Porque ele já não estava mais se satisfazendo em ver a população bem. Ele estava satisfazendo em ver a si mesmo inchado. Então é o egotismo. É o egotismo. E aí surge a questão da humildade. A humildade cristã não é para anular você. A humildade cristã é para você se orgulhar daquilo que traz o bem. E não para aquilo que traz o bem do seu ego inchado. Então quando o cristão diz para você, o cristão original, autêntico, agostiniano, ele diz para você, você tem que ser humilde, não é para você parar de se orgulhar por aquilo que você faz bem. É para você parar de se orgulhar por aquilo que você faz bem, sendo que o bem não importa mais. O que importa é aquela situação efêmera do ego inchado. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque o cristianismo tem isso como doutrina, mas isso é facilmente transformado em ideologia de você baixar a cabeça. Sim. Ou seja, você faz uma coisa muito boa e você não pode mais dizer que fez. Mas você pode dizer que fez. O problema não é você dizer, o problema é ver qual é a sua satisfação com aquilo. Se você só faz as coisas para poder ter um retorno de que as pessoas falaram, você é uma boa pessoa, porque você faz o bem. Nós somos envolvidos no pecado a todo momento. Lógico, a todo momento. Por quê? Porque a todo momento nós estamos insatisfeitos com aquilo que a gente acabou de fazer. Sim. Por quê? Porque a gente não fez aquilo para aquilo. A gente fez aquilo apenas para receber o aplauso. Terminado o aplauso, aquilo não significa mais nada. Não significa mais nada. Então, não há nenhuma possibilidade do homem não viver fora do pecado, porque ele está sempre envolvido com esse egotismo. Né? E é aí que entra a questão de você... A roda gira em falso. A roda gira em falso. Agora, Paulo, mas não tem um momento que eu posso fazer uma coisa e me satisfazer com ela? Peraí. Se isso aconteceu,
Se você não está tendo mais carência, é sinal de que você fez uma coisa boa. Então aí é um caminho. Aí pode ser que isso seja um indício de que você está encontrando Deus. Daí você está se aproximando de Deus. Pode ser. Dessa forma. Analisa bem para ver se realmente não tem um subterfúgio aí, porque pode ser o caminho. Né? Pode ser o caminho. O Tiago pergunta, Paulo, ele queria, na verdade, saber que vocês falassem um pouco mais sobre aquela história do queijo suíço agostiniano. Porque Sim, o mal, quando você olha o plano de Deus, um mal aconteceu. Né? Quando você olha o plano de Deus realizado, não as intenções do homem. O realizado, o mal aconteceu. Um monte de gente fez mal pro outro. Então como é que pode? Né? Mas é claro que pode. Né? É claro que pode. Por quê? Porque o plano de Deus, os buracos do plano de Deus, também são plano de Deus. Do mesmo jeito que os buracos do queijo suíço são queijo suíço. Porque ninguém vai conseguir fazer com que o homem sozinho, né, não queira envolver a sua satisfação em coisas pequenas. Ninguém consegue fazer isso. Agora, determinados homens, pela graça de Deus, num determinado momento, eles recebem algum indício de que eles poderiam sair desse caminho. E aí eles vão. Mas o que é isso? É oportunidade. A graça de Deus nada é de que senão... Não é que Deus fala, eu vou te escolher. Não. A graça de Deus é oportunidade. Deus dá a dica para você, deixa ali. Você passa uma vez, você passa duas, nunca vê. A um belo dia você vê. Fala, puxa vida, faz anos que eu estou fazendo isso e eu não sei mais por que eu estou fazendo isso. Estou fazendo isso só para que as pessoas me aplaudam. Eu não tenho mais gosto de fazer isso por ele próprio. Epa, mas por que eu descobri isso agora? Alguma coisa me chamou a atenção para isso? Pronto. Né? Pronto. Veio o elemento da graça. A graça é a posteriori. Você só fica sabendo que você recebeu a posteriori. Então o Agostinho, ele conta isso, né? No episódio da pera. Ah, sim. Né? O episódio da pera, que é um episódio famoso, né, da vida dele. E aí é que entra a vida dele como um drama filosófico. Né? Assim, fomos roubar, tínhamos 16 anos, estavam lá a nossa turma, a nossa galera lá, e a nossa galera era um que ia fazer mais bagunça que o outro. Turminha de adolescente. Fomos roubar a pera. Pulamos lá a grade do sujeito, do proprietário da pera, e roubamos a pera. E agora, depois de muito tempo, daí a minha mãe ficou triste, chorou, foram falar lá com meu pai, deu um quiprocó. Não agradei ninguém. Mas eu fiquei muito satisfeito roubando a pera. Então aí ele fala assim, roubar. Em nenhuma cultura que eu conheço, ele fala, nenhuma cultura que eu conheço, roubar é bom. Então como é que eu fiquei satisfeito com uma coisa que em lugar nenhum é bom? Então peraí. Então vamos ver com o que é que eu fiquei satisfeito. Então eu fiquei satisfeito porque eu roubei a pera, e a pera era muito gostosa, muito bonita? Não. Por quê? Em casa tinha melhor. Eu já vi peras muito melhores. E para falar a verdade, nós pegamos a pera e demos para os porcos e mordemos algumas e jogamos fora. Então não foi a pera. Então nós ficamos satisfeitos, não foi com a pera? Então foi com prejudicar o dono. Ele era um cara safado, sem vergonha, xingava a gente foi lá, roubou a pera para prejudicar ele. Não, nós não sabemos quem era. Nós não queríamos vingança nenhuma e nós nem lembramos mais quem era depois. Então não é para fazer mal com o cara, então não é por vingança. O que fez com que aquilo desse tanto prazer? E ao mesmo tempo tão momentâneo, porque logo depois acabou. Foi o roubo. Foi poder fazer o quê? O que não podia fazer. Então a nossa vontade queria o quê? Ela queria ser exercida. E para ser exercida a vontade, ela tem que ser exercida contra o quê? Contra uma proibição. Senão ela não se saberia a vontade. Então a hora que a gente rompeu uma proibição, a gente se sentiu Deus. Porque rompemos uma proibição. Só que não éramos deuses. Por quê? Porque logo depois aquilo se esvaiu. Não deu satisfação. Então por isso que... Deu culpa. Hoje, inclusive, dá vergonha, ele falou, Lógico. de lembrar disso. Né? De lembrar de que aquilo foi tão pequeno. Né?
Aí ele fala assim, e aí eu comecei a perceber o que é você ter satisfação com coisas pequenas e você está satisfação com coisas que você não quer mais fazer porque está satisfeito sempre. Peraí, então tem uma outra coisa dentro de mim. Então é por isso que o pecado é viciante. Porque a pecado satisfação, ela é tão pequena, tão momentânea, mas Sim. você fica muito satisfeito com aquilo, você gostou Sim. daquilo, que você tem que ficar pecando o tempo inteiro para Sim. você ter essa satisfação de novo. É mais ou menos o uso de uma droga. É uma droga. Tudo aquilo que faz com que você, o seu eu, se exerça com a sua vontade e o obtido seja só uma questão de inchar o ego e logo se esvair, ela tem todas as características do pecado, porque tem todas as características do vício. Ela tem todas as características da mentira, porque a mentira é efêmera e a verdade é eterna. Né? Ela tem todas as características de ser uma coisa mundana e não ser uma coisa da eternidade, ou seja, de Deus. Né? Então o Deus agostiniano é um Deus que você não conhece por estar diante de uma pessoa, como o Deus grego. Né? Você conhece estando diante de uma satisfação plena, aquilo que o Freud falava que ele nunca sentiu. Né? O sentimento oceânico, ou seja, o preenchimento oceânico. Né? O Freud falava assim, eu nunca senti essa porra. Né? Exatamente. E a Hannah Arendt faz essa leitura, né, do Santo Agostinho, e ela fala dessa aproximação entre o Santo Agostinho e o Nietzsche. Então, a Hannah Arendt faz ela diz, e é provável que ela esteja correta, que o Nietzsche nunca leu Santo Agostinho. Mas a análise que o Nietzsche faz da vontade humana é muito parecida. Né? E o Nietzsche vai dizer que esse dois em um, ele se perde na percepção do homem. Porque o homem unifica no eu a vontade. Né? Ele unifica no eu. Então ele fala, eu quero, e pronto. É como se a vontade tivesse unificada. Ele deixa de perceber o quanto de não querer existe no querer. Enquanto que o Agostinho percebe isso. Né? O Agostinho é como se ele estivesse inaugurando, né, a capacidade de dissertar sobre a vontade. Ele é um excelente psicólogo dele próprio. Mas, muito provavelmente, por conta dele ser ganho pelo cristianismo. Por conta do cristianismo ultrapassar a educação dele não cristã. Né? Santo Agostinho não gosta de ler grego. Ele não gosta. Ele não gosta de estudar grego, ele gosta de estudar o latim, ele gosta de ler o latim. Então, ele sempre teve uma facilidade maior com a cultura romana, e não com o grego original. Então, isso sempre deu para ele uma condição de absorver mais um mundo temporal, né? O mundo circunstancial, o mundo onde ele está vivendo, e não o mundo erudito. Então, isso aproxima ele da mãe dele, né? A mãe dele é uma cristã devota. Sim. É interessante como essa questão do duplo, a gente está fazendo essa releitura da filosofia, se aproxima muito da questão do Sloterdijk. A Hannah Arendt fala 2 em 1. Né? Ela usa o 2 em 1 para analisar várias situações do Sócrates, ela analisa várias situações do Agostinho. Mas a expressão 2 em 1 da Hannah Arendt, ela é completamente independente, obviamente, né? Ela morreu muito antes, da leitura do Sloterdijk, e a leitura do Sloterdijk também não se refere a ela. Né? São leituras separadas, mas o Sloterdijk está fazendo uma filosofia onde ele está tentando dizer que a subjetividade nossa é sempre, no mínimo, um 2 em 1. Né? E aí ele vai tentando trazer elementos que não são elementos só da história da filosofia, para essa construção. Porque a gente tem toda aquela construção do indivíduo, né? Ou seja, um ser único, que é autossuficiente, independente. Quer dizer, esses 40 dias de Jesus no deserto mostram o quanto Jesus era um indivíduo, ou seja, ele mesmo se bastava, etc. E tal. Mas ao mesmo momento aparece o quê? A figura do demônio. Para ir lá tentar Jesus e tudo mais. A figura do demônio nada é senão a figura da sociedade.
né? E a figura da sociedade, a figura do pai. Quer dizer, é a figura da consciência, quer dizer, não, é uma claro, conversa, claro, mas né? o demônio está oferecendo para ele as questões mundanas, as questões que um homem de bem seguiria. Né? O demônio está oferecendo para ele o correto. Entendeu? É isso que a gente tem que entender. A gente tem que entender que o demônio não está oferecendo para ele o incorreto. O demônio está oferecendo para ele aquilo que toda a sociedade oferece para um homem de bem. Né? Ou seja, que ele tenha uma profissão, que ele fique rico, que ele tenha mulheres, né? Principalmente numa situação onde você precisa ter várias mulheres, né? Que ele tenha mulheres, que ele construa uma família, que ele constitua uma família, que ele se dedique, que a empresa dele funcione, que ele tenha glória pessoal, carisma, que ele possa ter poder. Quer dizer, o demônio está oferecendo para ele tudo que um homem de bem numa sociedade precisa ter. Ele está contrário a isso. Ele está contrário a isso. Ele não é que ele está contrário a isso, ele está com vontade de fazer isso também. Mas ele também está com vontade de fazer outra coisa. E essa coisa, né, não é considerada boa para a sociedade dele. Então, e não é boa mesmo, tanto é que ele se ferra, ele acaba morrendo por causa desse negócio, né, de inventar essa religião. Né? E acaba cometendo uma série de injustiças. Né? Porque ele passa a tratar mal a mãe, Porra, bicho, ele tem horas que ele manda tirar a mãe dele dali da jogada, né? Ele não. Você imagina um cara falar que não vai trabalhar na oficina do pai para fazer religião. O quanto isso é uma injustiça para com a família. Né? O quanto as pessoas vão dizer, porra, esse cara. Né? No entanto, isso é uma atitude contra o demônio. O demônio está a favor da coisa boa. Né? É isso que precisa entender, essa briga. Né? É que a coisa boa não é a coisa boa para o cristianismo, porque o cristianismo não seria fundado. Exato. Né? Então, para o cristão é bom que ele tenha tomado a atitude que ele tomou. Mas é um drama, um drama de exercer a sua vontade. Agora, quando você tem um eu muito unificado, esse eu perde esse dilaceramento. É por isso que os dramas românticos, eles são bons de ser lidos, a literatura romântica é boa, porque ela devolve para a gente essa vontade dilacerada que às vezes a gente não percebe mais. Exatamente. Né? É o que a gente fala. Você unifica num eu, e o eu então apaga essa duplicidade que você tem no eu. Né? E aí então a gente começa a falar de conflitos internos. O romantismo vem tentar... Você começa a achar que são conflitos psicológicos banais, bobos, que não é um 2 em 1, mas é um 2 em 1. Né? É o tempo todo um 2 em 1. É o tempo todo um 2 em 1. Então você acha que sem o cristianismo a gente não poderia ter a subjetividade? É o cristianismo que... Nós teríamos uma subjetividade que não é a subjetividade moderna. Né? Que seria uma subjetividade estoica. Ou seja, de indivíduos. Ou seja, um sujeito que é um indivíduo. Mas nós não somos um indivíduo. Nós somos um duvido. Né? Um duvídio. Um duvídio. Né? Nós não somos um indivíduo no sentido de unidade. Nós somos um 2 em 1. E esse drama é posto por um cruzamento geográfico e histórico. Geográfico porque Roma poderia ter dominado o mundo todo e não ter dominado a Judéia. Mas não, Roma dominou a Judéia. Trouxe a Judéia para dentro. E a Judéia poderia ter ficado ali dentro sem Paulo. Portanto, uma religião do povo escolhido. Mas Paulo inventou o catolicismo, ele inventou de expandir. Né? E veja como Paulo é um elemento exterior mesmo. Porque Paulo nasce numa ilha grega onde foi fundado o estoicismo. Ele é daquela região lá, ele é uma região perto do Zenão de Sítio. Né? Então ele vem de uma... Né? Outra coisa, Paulo ele é um judeu, mas ele é na verdade um romano, porque ele tem uma educação romana. Né? Então ele casa as duas coisas, ele casa aquela vontade de expansão do romano, né? E ele casa também a ideia da confraria, né? Da necessidade da confraria. Outra coisa fantástica é o seguinte, é que Paulo é o único apóstolo que não viu Jesus. Exato. Né? E ao mesmo tempo viu.
né? Quer dizer, ele é o único apóstolo que não conviveu com Jesus, mas viu Jesus no deserto. Quer dizer, ele dá de cara com Jesus, que por sua vez remete ele a um drama interno. Quer dizer, a pergunta que Jesus faz para Paulo é uma pergunta extremamente capciosa. É freudiana, inclusive. Né? Porque ele fala, por que você me persegue? É uma pergunta, o que você tem em você que você está tão incomodado comigo? Né? É como a gente fala com um cara que fica perseguindo o gay, né? Por que você persegue gay? Você está tão incomodado com gay por quê? Né? Na verdade? Porque você tem um problema com você tem um problema com você, né? Ou aquele cara, né? Se você está tão preocupado assim com o outro, que não está mexendo com você, por que você tem um problema com você? Jesus fala exatamente isso para ele. Peraí, eu não entendi qual é a sua ainda. Todo mundo persegue cristão, mas você persegue de uma maneira muito pessoal. Você tem um problema com você. Então, Jesus joga para ele uma questão psicológica. Então, veja só como o judaísmo e o cristianismo, eles são envolvidos com um drama que o grego não conhece, com esse drama interno. Né? E isso abocanha o Império Romano como... Né? Isso leva de embrulho o Império Romano a ponto de dar essa característica para nós, né? De ocidentais, com dramas internos. Eu acho interessante na literatura romântica, todos esses dramas internos que surgem, quer dizer, o indivíduo, ele é tão completo, cheio de si, tão autossuficiente, mas ao mesmo tempo o romântico, ele tem o quê? Ele tem que buscar o tempo todo a sua alma gêmea, assim, o outro, né? Mas não o outro enquanto pessoa. Às vezes ele mesmo, por quê? Sim, ele tem que encontrar o outro dentro dele. O outro dentro dele, até porque no romantismo, quer dizer, a grande questão, Agostinho geralmente... tem o outro dentro dele, que é Deus. Que é Deus, o falso outro, exato, isso. O falso outro é o ego. Exatamente. Então o romântico, ele está sempre buscando assim, essa alma gêmea, digamos assim, que é para ter a completude dele, mas o que ele busca? Quer dizer, essa pessoa não existe, geralmente ela morreu, quer dizer, é um amor, né? Sim. É um amor platônico. É um amor platônico, uma pessoa que morreu. Quer dizer, mas é aquela busca é a busca do outro para você conversar consigo mesmo. É como se você tivesse esvaziado porque você unificou demais o seu eu e perdeu o 2 em 1. Exatamente. Então é como se você quisesse repor o 2 em 1. A crise do 2 em 1 é nessa época do romantismo. Mas isso por quê? Porque a filosofia iluminista é uma filosofia da razão, quer dizer, de individualismo. De individualismo. De modo que a subjetividade do iluminismo é uma subjetividade de um eu que anula a vontade. O duplo da vontade. Você pode ver que o Kant não discute a vontade. Né? Verdade. Descartes dá de barato. Sim. Ele joga para depois. Os autores todos só vão retomar a discussão da vontade no século XIX, que é o Schopenhauer e Nietzsche. Mas durante um bom tempo a discussão da vontade, o Hegel vai voltar. Né? E o Hegel vai ler Santo Agostinho. Exato. Né? Mas esses autores do iluminismo típico, eles não discutem essa questão. É como se o Locke começa com isso, né? A pessoa. A pessoa é o indivíduo. Isso. Né? E a pessoa tem o quê? Identidade. Então a grande questão da subjetividade para o iluminismo é a identidade. É a identidade. E a grande questão da subjetividade para os românticos é a vontade. É o duplo. Sim. Né? Que muitas vezes eles reduzem a paixão versus razão. Mas alguns deles não. Alguns deles mantêm a discussão sobre a vontade. O Nietzsche mantém a discussão sobre a vontade e não sobre razão e paixão. Né? Ele retoma aí você começa a ver de novo o quê? A redescoberta de uma subjetividade que está se entendendo como duplo. Exatamente. Mas ela é tardia. Ela é tardia. Ela tem, inclusive o nome é assim, né? O romantismo tardio, que seria o romantismo do Nietzsche. Né? Isso mesmo, muito bom, Paulo. Já estou pensando que eu tenho que reler várias coisas de literatura também, de filosofia, para ver se isso tá se encaixando, se encaixa melhor. Nós temos um subterfúgio, né, que a gente não discute a vontade, a gente jogou de novo o duplo pro subconsciente, né? Exatamente. Por causa do Freud e tal e tal. Mas a gente... E é difícil para a gente ler se não for dessa forma freudiana, mas isso não significa que a gente abandonou o drama. Uhum. Né? O drama ainda está na nossa...
É uma pena que as novelas brasileiras, elas tenham, por conta da pressa, né? A novela é um folhetim, e é a cultura, é por onde as pessoas em comum, né, têm acesso à literatura. Então a novela é muito importante, o folhetim é muito importante, e a novela de televisão é mais importante ainda, porque ela é a literatura do povo. E é muito, muito ruim quando a novela perde essa capacidade da dramaticidade do folhetim. Então eu tenho visto que já há algum tempo, por conta de não gravar de novo, né, para não ter que fazer a edição da novela, os personagens não pensam mais. Portanto, eles não podem colocar os seus dramas interiores em modo de pensamento. Sim. Então eles precisam falar, eles falam em voz alta. Então eles ficam meio personagens meio tontos. Não, porque ninguém ridículo, fica falando alto e contando os seus dramas. Até porque não é assim que você monta um drama, né? O drama vem com pensamentos aleatórios, né? E isso a novela tinha. Ela trazia essa possibilidade do cara falar assim, puxa vida, o cara está pensando com ele mesmo e ele está querendo e não querendo. Né? Que então, é um exercício então isso essencial, isso era um lógico. Espelho para a população procurar em si mesmo esse duplo. Mas hoje não. Hoje você tem que arranjar um ponto para ficar conversando com o principal. Então, por exemplo, o ator principal tem que morar com alguém que não tem vida própria, não tem subjetividade, mas serve de ponto para ele expor os seus dramas. Né? Exatamente. Numa conversa falsa e chata e muitas vezes didática. Didática, né? boba, Que tem que ficar explicando sentido, a vida de alguém pro outro, né? Coisa que não é corriqueira. Então as novelas se tornam muito chatas por isso. Exato. É um pecado isso, acontecer isso, né? Porque é a oportunidade que às vezes você tem de fazer um texto literário para a grande massa, né? E isso é uma característica fundamental que não podia ter sido perdida, como agora se perdeu por conta da mera pressa, do mero não querer gravar de novo, não querer editar, né? Já sair pronto com a novela. Então você assiste cenas assim deploráveis, né? Onde fica um cara lá escutando e dando palpite na vida do outro para ele poder ter um ponto. Isso quando não, o cara falando sozinho mesmo, né? Exatamente. Bom, gente, esse foi o Hora da Coruja de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E semana que vem a gente está de volta com o Vitor. É isso, Paulo? O Vitor. O Vitor Ângelo, do blog Ei da Folha. A gente vai conversar, você sabe, com o Vitor aqui é sempre conversa super animada, né? Beijo para vocês, obrigada pela audiência e até a semana que vem.